Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhe respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que os outros galileus? Por terem sofrido tal coisa, eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar frutos. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. De fraternidade. Fala, Senhor, és luz da humanidade. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus amados irmãos e amadas irmãs, nos reunimos hoje já para celebrar o 3º domingo do tempo quaresmal, logo iniciarmos a 3ª semana dessa nossa caminhada rumo à Páscoa do Senhor. Caminhada essa marcada pelo apelo forte de Deus a todos nós, ao arrependimento, à reconciliação com Deus, com os irmãos, com a gente mesmo, e como nos ensina toda a liturgia de hoje, um tempo de apelo forte à conversão. A conversão que nasce quando nós de fato refletimos a nossa vida, paramos para rever as nossas atitudes, separar aquilo que é bom daquilo que é mal e voltar os nossos passos, a nossa caminhada para os caminhos de Deus. Daqui a poucos dias, se Deus quiser, nós vamos celebrar a semana maior da nossa fé, que é a Semana Santa. Mais uma vez vamos entrar com Jesus em Jerusalém e acompanhá-lo na sua paixão, na sua morte, mas acompanhá-lo na sua ressurreição. Então esse tempo da quaresma, essa caminhada que a gente faz, nos leva à glória da ressurreição de Jesus e a nossa também, então ao homem novo. Mas para sermos esse homem novo, é preciso deixarmos para trás o homem velho do pecado. Então a igreja hoje, 3º domingo do tempo da quaresma, nos pergunta: como está o nosso processo de conversão? O que já está mudando em nossa vida, em nosso coração, em nossas atitudes? Porque se nada ainda mudou, Jesus diz no Evangelho: se vocês não se converterem, irão morrer do mesmo modo que eles. A falta de conversão nos leva à morte eterna, porque a falta de conversão é uma vida de pecado, e o pecado nos leva à morte. Mas Deus incansavelmente vem ao nosso encontro e nos chama a recomeçar a nossa vida. Bonita a primeira leitura de hoje, retirada do livro do Êxodo, que nos conta a vocação de Moisés. Moisés, um homem como nós, um homem simples, e por isso a primeira leitura faz questão de dizer
Ele estava ali um dia tomando conta do rebanho de seu sogro. E depois de um dia de caminhada, conduzir aquele rebanho, Moisés vai fazer a experiência de Deus na sarça ardente. Deus se apresenta a Moisés. E quando ele vai se aproximando, Deus diz assim: Moisés, primeiro retire as suas sandálias, porque o lugar que você vai pisar, o solo que você vai pisar, é um solo sagrado. E Moisés não só retira as suas sandálias, mas também cobre o seu rosto, porque ele sabe que por causa da sua humanidade, da sua, entre aspas, pequenez, ele não podia contemplar Deus face a face. E Deus revela para Moisés um projeto, um chamado, uma vocação. Deus vai lhe dizer: Moisés, deixai agora de guiar esse rebanho, os animais de seu sogro, mas agora eu quero que você conduza, pastoreia, guie o meu povo da escravidão do Egito à terra prometida. Moisés é convidado por Deus para ser o libertador do povo hebreu que estava escravo no Egito. E é claro que a princípio Moisés vai relutar, mas depois ele se coloca nas mãos de Deus e torna-se de fato o grande patriarca, o grande libertador do povo da escravidão do Egito, e os conduz até se aproximar da terra prometida, uma vez que nós sabemos que Moisés não entra na terra prometida, ele contempla, mas Deus o leva para a eternidade. Amados irmãos e amadas irmãs, conversão é ouvir como Moisés a proposta de Deus em nossa vida. O mesmo Deus que foi ao encontro de Moisés, ele vem ao encontro da igreja, ao encontro de cada um de nós. E a nossa missão também é sermos pastores. E muitas vezes nós pensamos que ser pastor é missão somente do padre, do ministro ordenado. Mas todos nós, a partir do nosso batismo, somos inseridos na igreja, que é o corpo místico do Senhor, e nos tornamos pastores de nossos irmãos. O nosso testemunho de vida deve levar os nossos irmãos ao encontro com Deus. A nossa maneira de ser igreja deve despertar em nossos irmãos a vontade também de encontrar com Deus. Então a primeira leitura vem nos mostrar que conversão é olhar para as nossas atitudes, para as nossas ações e ver se de fato elas falam de Deus. E ver se de fato elas anunciam esse Deus como Deus amor e misericórdia, que vem ao encontro da humanidade para libertá-la do pecado, para colocá-la a caminho da eternidade, da terra que corre leite e mel, que para nós hoje é o céu. A segunda leitura, São Paulo escrevendo aos cristãos de Corinto, vai fazer um paralelo, dizendo assim: o povo de Deus no deserto caminhou sob a nuvem, que era a presença de Deus, e Deus sempre esteve presente na vida do seu povo. Quando o povo sentiu fome, Deus mandou um maná, o pão desceu para alimentar o seu povo. Quando o povo sentiu sede, Deus fez brotar da rocha uma fonte de água pura, matou a sede do seu povo. Quando o povo precisava lutar, Deus fortalecia o seu povo para vencer seus inimigos, deu os mandamentos, mostrou de fato que ele caminhava com o seu povo. Mas São Paulo vai nos lembrar, grande parte deste povo que caminhava sob a nuvem murmurou contra Deus, questionou contra Deus, diante dos desafios revoltou-se contra Deus, contra Moisés, e por isso muitos morreram a caminho, não chegaram na terra prometida. E olha que bonito que São Paulo vai dizer: hoje somos nós, a igreja, que caminha rumo à casa do Pai. Somos nós que atravessamos esse deserto da vida para chegarmos à eternidade. Meu amado irmão, minha amada irmã, a sombra de Deus está sobre nós. E se nós olharmos de fato a nossa vida, a nossa caminhada, quão presente Deus é em nossa vida. Desde o amanhecer até o anoitecer, Deus já preparou tudo com amor. Preparou tudo por amor para cada um de nós, mas nem sempre nós reconhecemos a presença de Deus e a presença do seu amor. E é por isso que nós ainda continuamos murmurando, continuamos queixando. Quantas vezes nós reclamamos de tudo? Nós somos um povo ingrato.
Deus se preocupa conosco nos mínimos detalhes, mas nós não valorizamos a presença de Deus. Basta vir algum desafio, basta vir algum momento de sofrimento em nossa vida, nós nos revoltamos contra Deus. E olha o que São Paulo vai dizer: uma pessoa ingrata é uma pessoa que não sabe agradecer. E quantas vezes não sabemos agradecer a presença de Deus em nossa vida? Não sabemos agradecer um Deus que não desiste de nós, que perdoa todos os nossos pecados, prepara tudo para a nossa felicidade, e escolhemos uma vida de pecado. E São Paulo termina a segunda leitura dizendo assim: portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair. Às vezes somos muito prepotentes, às vezes somos muito arrogantes e questionamos e reclamamos porque achamos que Deus tem a obrigação de nos dar tudo o que nós queremos. E Deus sempre nos dá o essencial para a nossa vida, para a nossa caminhada de fé. E conversão, então, segundo a segunda leitura, é reconhecer a presença de Deus em nossa vida e reconhecer o que Ele faz para sermos felizes já neste mundo e confiarmos e seguir a nossa caminhada. No Evangelho, algumas pessoas vão ao encontro do Senhor para trazer uma notícia trágica. Pilatos havia mandado matar alguns galileus e pegou o sangue daqueles galileus, misturou no sangue que era oferecido em sacrifício. E Jesus então vai dizer: vocês estão pensando que esses galileus eram mais pecadores do que os outros? Mas se vocês não se converterem, vocês também morrerão da mesma maneira. E Jesus vai lembrar uma outra tragédia, a torre de Siloé, que caiu matando 18 pessoas. E Jesus vai dizer: e vocês acham que aqueles 18 eram mais pecadores do que os outros moradores de Jerusalém? Se vocês não converterem, também vão morrer da mesma maneira. Amados irmãos e amadas irmãs, com toda certeza no coração dessas pessoas que levaram essa notícia para o Senhor, estava um Deus vingativo. Olha, eles foram sacrificados porque eram pessoas pecadoras. A torre desabou por causa dos pecados, dos erros que eles cometeram, porque era assim que pregava a religião naquele tempo. As tragédias, os sofrimentos eram causados pelos pecados das pessoas, eram causadas pela infidelidade. Deus castiga. A primeira parte está certa. A maioria de nossos sofrimentos em nossa vida são causados pelos nossos pecados. Somos um povo de cabeça e coração duro, mesmo depois de 2000 anos do Evangelho. Mas a segunda parte nada tem a ver com Deus. Deus não castiga, Deus não pune ninguém, Deus não é vingativo. O Deus de Jesus Cristo é um Deus que é amor e um Deus que é misericórdia. E meu amado irmão, minha amada irmã, quantas vezes nós temos essa mentalidade tacanha? Quando nós vemos alguém sofrer, nós dizemos assim: deve ter cometido um pecado muito grande, deve ter feito um mal muito grande a alguém e agora está pagando pelos seus pecados, Deus está castigando, Deus está punindo. Então nós também não conhecemos de fato o Deus de Jesus Cristo, que é um Deus que é amor, um Deus misericórdia, como a gente cantava no Salmo responsorial, um Deus bondoso e compassivo, um Deus que é paciente, sempre vem ao nosso encontro e nos dá a graça de recomeçar. Amado irmão, amada irmã, Jesus olha para a vida de cada um de nós. Jesus olha para o nosso coração e diz para todos nós: se vocês não converterem, também morrerão da mesma maneira. E a morte que Jesus está falando talvez não seja tanto a morte física, mas a morte da alma, o perder a nossa salvação. Deus vem ao nosso encontro nos tempos litúrgicos da igreja, principalmente nesse tempo da quaresma, e diz: o caminho que vocês estão seguindo é um caminho de pecado, e o pecado nos leva à morte. Então vamos converter, vamos nos arrepender, vamos voltar o nosso coração para Deus. Mas quantas pessoas participam do tempo quaresmal, participam da Eucaristia, ouvem a palavra de Deus, mas não muda nada em sua vida. Seu coração continua um coração indiferente ao chamado de Deus, indiferente ao irmão, e continua o mesmo homem pecador. Então é Jesus nos dizendo: se nada ainda mudou em sua vida, o tempo é agora, o tempo da graça de Deus. E Jesus então termina o Evangelho
contando uma parábola de um certo vinhateiro, dono de uma vinha. Tinha no centro da vinha uma figueira, e ele foi lá para buscar frutos e não encontrou fruto nenhum. Então ele vai chamar um dos empregados e dizer a ele: corta essa figueira, joga fora, porque ela está aqui simplesmente inutilizando a terra. Mas aquele empregado vai interceder, vai dizer assim: Senhor, deixa essa figueira mais um ano, eu vou cuidar dela, eu vou colocar adubo, e se daqui um ano ela não der fruto, o Senhor mesmo venha e corta. Amado irmão, amada irmã, somos nós essa figueira. Nós fomos colocados no reino de Deus, e Deus nos colocou, nos plantou no seu reino, para produzirmos frutos de conversão para nós e para os nossos irmãos. Mas quantas vezes, apesar de termos uma vida religiosa, apesar de sermos cristãos, de sermos católicos, nós não produzimos frutos com a nossa fé. Jesus nos trouxe aqui e pergunta para mim como padre e para cada um de vocês como cristão: quais são os frutos que você me apresenta na sua vivência de igreja? Quais são os frutos que você apresenta à humanidade através do seu batismo, do seu ser seguidor de Jesus Cristo? Se nós não apresentamos frutos nenhum, o alerta está dado nessa parábola. Durante 3 anos aquela figueira não produziu nada. Pensem bem, durante 3 anos Jesus anunciou o Evangelho. É o momento da sua morte e as pessoas não se converteram, não aderiram a Jesus e o seu reino. Então Jesus está dizendo: aquele que não busca a conversão não tem serventia nenhum para o reino. Mas Jesus também fala da paciência de Deus. Olha, deixa eu cuidar por mais um ano, se não produzir frutos, aí o Senhor vem e corta. O tempo da quaresma é esse tempo da paciência de Deus. É quando Deus nos chama a cuidar do nosso coração, a limpar a nossa alma, entre aspas, adubar a nossa fé, para que possamos produzir frutos, frutos de misericórdia, frutos de amor, de solidariedade, de fraternidade, frutos de conversão. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, a palavra de Deus nesse 3º domingo do tempo quaresmal nos traz esse alerta. É hora de mudar de vida. Não percamos tempo. Deus está estendendo a sua mão neste exato momento. Façamos a escolha pelo reino de Deus, deixemos de lado a nossa vida de pecado e sejamos uma nova criatura. Deus não nos criou para nos condenar. Deus não nos criou para nos lançar no fogo do inferno. Deus nos criou para nos salvar e para nos dar a eternidade. Mas somos nós que nas escolhas do nosso dia a dia é que vamos construindo a nossa salvação, a nossa eternidade. Deus já fez a sua parte, agora é o nosso momento. Então aproveitemos esse tempo da quaresma e tenhamos a coragem de mergulhar no profundo do nosso coração, no profundo da nossa alma e reconhecer: Senhor, eu errei, mas eu quero mudar de vida. E quando nós agimos assim, meu amado irmão, Deus abre os seus braços, nos acolhe, perdoa os nossos pecados e nos dá a graça de recomeçar. Peçamos então a nossa Mãe Maria, que ela interceda por todos nós, interceda pela igreja e seja nossa companheira de caminhada e nos ajude a cada instante a fazermos a experiência desse Deus que é bondade, compaixão, é amor e misericórdia, e ao buscarmos a nossa conversão, sermos proposta de conversão para nossos irmãos e nossas irmãs. Assim seja. Amém. Depois de amanhã, terça-feira, dia 25 e quarta-feira, dia 26, acontecerá em nossa arquidiocese uma formação para os secretários paroquiais. Todos os secretários das paróquias da nossa arquidiocese irão participar deste encontro lá em Diamantina. Então, terça e quarta-feira dessa semana, o escritório paroquial estará fechado, voltando às atividades normais na próxima quinta-feira. Sexta-feira próxima teremos a caminhada penitencial às 5 horas da manhã, na Igreja do Bom Jesus. Já tivemos na igreja aqui de Santo Antônio, depois na Matriz, na Igreja Nossa Senhora Aparecida, e a próxima agora será na Igreja do Bom Jesus. 5 horas da manhã, rezaremos a Via Sacra e em seguida a Santa Missa. Todos estão convidados a participar conosco. Nós estamos vivendo o Ano Santo, o Jubileu, que será encerrado em nossa arquidiocese no dia 28 de dezembro. Teremos, a princípio, a missa às 15 horas em frente à Catedral.
onde estará reunido todo o clero da nossa arquidiocese, com o arcebispo e o povo de Deus. E depois dessa Santa Missa, encerrando o ano jubilar em nossa arquidiocese, nós teremos um show do Frei Gilson, que virá para poder encerrar o ano jubilar em nossa arquidiocese. Nós já estamos organizando a nossa romaria para ir participar nesse dia, junto com a Igreja de Diamantina. Então, quem quiser participar conosco dessa missa, do show do Frei Gilson, procurar o escritório paroquial para maiores informações. Outro dia eu dei um puxão de orelhas aqui a respeito da catequese, sem dor na consciência nenhuma. Todo bom pai, ele puxa a orelha dos filhos quando é preciso. Assim sempre fui, assim eu sou e sempre serei. E o puxão de orelha surtiu efeito. Nós tivemos inscrições este ano de 388 crianças na nossa catequese. Maria Ângela me ligou toda cheia de alegria, dizendo: padre, isso nunca aconteceu em nossa paróquia. O puxão de orelhas valeu a pena. Então, a esses pais que assumiram este compromisso, e olha que bonito, uma grande busca por pessoas já adultas buscando a catequese. Então, a gente fica muito feliz, quase chega a pecar pela vaidade, quase que 400 catequizandos em nossa paróquia. Então, parabéns aos pais que compreenderam esse puxão de orelhas e tenham certeza, seus filhos serão muito bem acolhidos, muito bem catequizados e junto com eles os senhores também. E para a alegria da Georgina, que é a coordenadora aqui do Santo Antônio, 180 crianças aqui na nossa comunidade que ela vai ter que conduzir esse ano na nossa catequese. Então, que Deus abençoe vocês pelo retorno que deram. No final da Santa Missa, vocês vão receber o programa da nossa Semana Santa. Vocês vão ver que é um programa muito bem preparado, junto com a equipe de liturgia da nossa paróquia. Lembrem-se que o padre é um só, então tem horários diferentes para eu poder atender bem a todos vocês na semana maior da nossa fé. Então peguem o programa, levem para casa para acompanhar com muito carinho. E uma observação que eu sempre gosto de fazer: para nós cristãos católicos de verdade, Semana Santa não é feriado. Semana Santa é dia santo, para rezar, refletir, acompanhar o Senhor na sua paixão, na sua morte e ressurreição. Nela nós celebramos o Tríduo Pascal, que é o coração da fé cristã e da fé católica. Então eu tenho muita dificuldade mesmo de acreditar que católico que vai para a praia na Semana Santa vai rezar. Tem muita dificuldade nisso. Pode ser que aconteça, mas eu acho muito difícil. Tem vários feriados o ano inteiro para ir para a praia, para descansar, que é um mérito que a gente merece também. Mas Semana Santa não é para isso. E pensem bem, esse ano ainda tem um feriado na segunda-feira. O feriado vai ser maior ainda, então a tentação é maior ainda. E São Tomás de Aquino diz assim: a gente nunca deve dialogar com o mal, porque o mal sempre nos vence. Então o inimigo vai colocar aquelas pessoas no seu caminho para dizer assim: vamos aproveitar, vamos viajar, vamos passear, vamos descansar. Aí você vai dizer assim: eu vou, chega lá, eu vou procurar um lugar para rezar. Na praia acho muito difícil achar um lugar para rezar na sexta-feira da Paixão. Pode ser que tenha, mas não caiam nessa tentação. Deixe para viajar depois e venha viver conosco o Tríduo Pascal. O que é o Tríduo Pascal? A paixão, a morte e a ressurreição do Senhor. A paixão nós celebramos na quinta-feira santa à noite. A morte do Senhor nós celebramos na sexta-feira às 3h da tarde. E a ressurreição na vigília pascal no sábado. Então, se nós queremos fazer a nossa Páscoa, nós precisamos participar dessa celebração que tem essas três partes: quinta-feira santa, sexta-feira da paixão e sábado santo. Então vivam de fato com carinho, com fé, essa Semana Santa, que é a semana maior da nossa fé, para de fato celebrarmos a Páscoa de Jesus, como eu tenho insistido, que é também a nossa Páscoa. Amém? Então ajude a catequizar as pessoas que não estão aqui na igreja.